Alerta de gatilho. Nos livros, não tem indicação que ela desmaiou depois da morte do pai dela. Ela lembra de cada detalhe, inclusive o movimento que a perna dele fez quando a cabeça foi cortada. E o capítulo mostra como ela não tá bem psicologicamente e emocionalmente. Provavelmente ela ficou com estresse pós-traumático, lembrando que eu não sou especialista. E nesse meio tempo ela tem pensamentos um pouco suicidas. Ela inclusive chega a atravessar o quarto, abrir a janela, mas graças a Deus ela diz que perdeu a coragem e volta. Vocês lembram da cena que ela quase empurra o Joffrey? Ela não tá pensando só em empurrar o Joffrey. Ela tá pensando como ela não se importa nem um pouco em cair com ele. Em outra ocasião, ela recebe uma carta dizendo que se ela quisesse ir para casa, que ela fosse até o Bosque Sagrado. Primeiramente, ela acha que é uma armadilha, mas depois de um tempo ela decide ir, e ela leva uma faca com ela. E pensa que, se aquilo for uma armadilha, ela se recusa a deixar que eles a machuquem mais. Provavelmente ela não conseguiria atacar alguém da guarda real com aquilo, mas a si mesma. E é nesse momento que eu lembro a vocês que não é vergonhoso precisar de ajuda. A própria Sansa só consegue fazer esses pensamentos diminuírem quando consegue ajuda. Então não tenham vergonha, falem para alguém, procurem ajuda. A Dany também sofreu. As pessoas esquecem que nos livros ela tinha 13 anos no começo da história e que ela já tinha passado por muita coisa com o Viserys e depois se casou com o Drogo. Por exemplo, os Dothraki estavam acostumados a andar a cavalo, mas a Dany não fazia isso sempre. Então ela começou a ter feridas no traseiro, nas coxas, nas mãos. Os músculos das pernas e das costas estavam muito doloridos que ela nem conseguia sentar. E o Drogo a ignorava durante o dia e vinha fazer sexo com ela à noite. Tem uma parte que ela fala que estava grata pelo Drogo sempre possuir ela por trás, porque assim ele não conseguia ver ela chorando e ela poderia abafar os gritos de dor com a almofada. Até que um dia ela pensou que não conseguiria mais suportar aquilo e pensou que preferia se machucar. É uma situação muito difícil e complicada para uma pessoa tão jovem. E ela só saiu dessa situação quando conseguiu ajuda. Então, se você estiver passando por uma situação parecida, peça ajuda. Isso não é vergonhoso. Ilírio tem o título de Magister, que é um título concedido para pessoas que são muito ricas e poderosas nas cidades livres. Em Pentos, que é onde ele vive, eles escolhem o príncipe de Pentos. Ele negocia queijo, osso de dragão, pedras preciosas, escravos e etc. Ele também gosta de usar anéis com diamante negro, ametista, rubi, safira, turmalina, etc. Só coisa básica. Ele também tem vários pomares, fazendas e minas, mas não gosta muito de visitá-los. Para vocês terem a ideia do dinheiro que ele tem, se a Daenerys vendesse os 3 ovos de dragão fossilizado, ela conseguiria ser rica pro resto da vida. E ele simplesmente deu 3 ovos a ela de presente. E se a gente parar pra pensar, ele e o Varys nem estavam contando que a Daenerys seria importante. Então, literalmente, ele só deu a ela porque ele quis. Outra prova de quão rico ele é que ele pagou um dos triarcas de Volantes, que é um de seus líderes, uma quantia suficiente para comprá-lo 8 vezes. E além de ser extremamente rico, ele tem amigos em todo o mundo conhecido, até em Vaz Dothraki e no Mar de Jade. Então, quando alguém lhe disser que Ilírio é poderoso, é porque ele realmente é poderoso. Mas é claro que existem pessoas muito mais ricas e poderosas que ele nesse mundo. When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. Essa é uma frase da Cersei extremamente marcante que ficou muito famosa na série, mas que não tá certa. Algumas coisas são muito mais complicadas do que simplesmente vencer ou morrer. Eu vou dar o exemplo da Dança dos Dragões. A Alicent sobreviveu a tudo, mas dificilmente alguém poderia dizer que ela venceu. Ela perdeu toda a família, ficou presa no quarto pelo resto da vida e acabou entrando numa espécie de depressão. Aegon III se tornou rei, mas dificilmente ele se sentia vencedor. Na verdade, ele passou a vida toda de uma forma muito melancólica, com tudo que tinha acontecido e tudo que ele tinha visto. As coisas são muito mais cinza do que simplesmente vencer ou morrer. Provavelmente no final dos livros a gente vai ficar com um gosto muito amargo na boca para dizer que uma personagem simplesmente morreu e a outra simplesmente venceu.
Eu gostaria de pegar esse comentário para falar sobre uma coisa. Eu não tô criticando quem pensa assim, eu entendo, e a gente tem que questionar o povo de Porto Real, sim. Mas eu acho que a gente vê tanto o ponto de vista dos nobres que a gente acaba esquecendo o ponto de vista dos pobres. Por exemplo, a gente vê pelo capítulo da Arya que quando o Ned é levado para ser executado, eles nem sabiam o que estava acontecendo. Tinha um monte de fofocas, tipo o Ned matou o rei. E aí quando eles chegam lá e o Ned admite que traiu, o povo fala: mata esse cara. Eu não tô dizendo que eles não merecem crítica, ok? Não sei se vocês lembram naquele momento da série que eles atacam o Joffrey. Nos livros eles atacam todos os nobres que estão ali, e dentre eles está a Lolis, que é uma mulher que depois a gente descobre que é estuprada por 50 caras. Em momento nenhum, uma barbaridade dessas é justificada. Mas a gente consegue entender o que levou a isso. Eles estão com tanta raiva da nobreza que não prestam atenção no sofrimento deles, a não ser quando o Joffrey quer brincar de tiro ao alvo com pessoas reais. Eles veem aquele pessoal engordando no meio de uma guerra que eles não têm nada a ver, enquanto eles têm que brigar para pegar um pombo para trocar por uma sopa que tem de tudo, inclusive pessoas dentro. Eu não sei se vocês lembram do fluxo de sangue, ou égua descorada, que eu expliquei aqui outro dia. Ela é uma doença que só se desenvolve em lugares extremamente precários, e a primeira vez que a gente escuta sobre ela é em Porto Real. Então, quando eu começo a pensar, a Daenerys não precisava fazer muita coisa para ser amada por esse povo. Ela já sabia desde a primeira temporada que eles não se importam com quem senta no trono de ferro. Eles não sabem quem é Jon Snow e nem se importam. Ela já tinha destruído toda a Companhia Dourada. Os Lannister já tinham se rendido. Eu entendo a raiva dela por causa do Jorah, da Missandei, mas eu também entendo o lado do povo. Eles não sabem nem quem é Missandei e Jorah. Eu não gosto do povo de Porto Real, mas eu também não odeio eles. Eu sinto pena. Nos livros a gente tem a jornada e os capítulos da Brienne e da Arya para a gente ver o quanto o povo de Westeros está acabado. A nobreza não se importa com o povo, mas o Martin mostra o quanto o povo é importante para tudo funcionar naquele mundo. Eu acho que tanto Game of Thrones como House of the Dragon pecam muito nessa questão. E por causa disso, a gente tem uma visão muito unilateral. A Daenerys é uma personagem que eu gosto e ela fez isso porque estava sofrendo. E por eles não serem santos, eles mereciam. E, na minha opinião, não é isso que o Martin quer passar nos livros. Eu acho engraçado algumas coisas no fandom de Gelo e Fogo. Algumas pessoas, inclusive eu, às vezes acreditam sem questionar na visão de uma personagem. Mas o próprio Martin já falou que eles não são narradores confiáveis. Por exemplo, em um dos primeiros capítulos da Arya, ela fica reclamando na mente dela que a Sansa chamou a atenção da Septã, e por isso a Septã veio e reclamou com ela sobre o bordado. Mas quando a gente vai reler o capítulo, a gente percebe que é a própria Arya que fala alto e chama a atenção da Septã Mordane. Outro exemplo é no livro 3, quando a Sansa está conversando com o Loras. Ela acha que ele ficou irritado porque ela falou de Soroba Royce, mas com base no ponto de vista de outras personagens de outros capítulos, a gente percebe que ele ficou triste porque ela mencionou o Renly. Os capítulos da Daenerys são outro exemplo. Ela recebe várias profecias e acaba interpretando de uma forma, e às vezes o fandom acaba acreditando nessa interpretação sem questionar. Por exemplo, ela acha que a traição por ouro foi o Sor Jorah, mas o Jorah traiu ela muito mais para receber o perdão real e poder voltar para Westeros do que por ouro. Outro exemplo que eu gosto muito é o da Cersei. Ela pensa que a Marjorie está tentando manipular o Tommen, o que eu não duvido, mas quando a gente vai ver o que a Marjorie está fazendo, são coisas como convencer o Tommen a começar a participar do Pequeno Conselho para ele aprender a governar, ou incentivar ele a começar a treinar para se tornar um cavaleiro. Eu não estou dizendo que não tem uma certa malícia, mas às vezes o fandom acaba acreditando na Cersei e achando que é uma coisa excepcionalmente grande, quando na verdade faz sentido uma esposa rainha incentivar o seu marido rei a fazer essas coisas. Vocês lembram de alguma coisa parecida? Outra coisa que eu acho engraçada é quando as pessoas confundem gostar ou não de uma coisa com ser boa nessa coisa. Eu vou usar o exemplo da Sansa, que é a minha personagem favorita. Ela é muito boa em tricotar. Isso não significa que é a coisa favorita dela ou que ela vai fazer para passar o tempo.
Quem faz isso é a Catelyn, não a Sansa. E a gente vai acabar lendo muito mais sobre tricotar nos capítulos da Arya do que da Sansa. A questão de cavalgar é bem parecida. Ela odeia cavalgar. Isso não significa que ela é ruim nisso. Nos livros, a Arya gosta muito de arco e flecha, e nós percebemos que com outras coisas ela tem uma boa pontaria, mas isso não significa que ela saiba manejar arco e flecha. E ela sabe usar uma espada, mas isso não significa que ela venceria um guerreiro que foi treinado a vida toda e que usa uma espada de 2 mãos. E mesmo ela não conseguindo ser boa em coisas muito femininas, isso não significa que ela odeie ou despreze essas coisas ou quem gosta de fazer essas coisas. Pelo contrário, às vezes ela parece ter um pouco de inveja das pessoas que conseguem fazer essas coisas femininas tão bem. Eu acho esses pequenos detalhes muito interessantes nas personagens. Qual foi o detalhe que vocês perceberam que gostar é diferente de saber? Os livros e o Martin nos indicam formas de anular um casamento. Por exemplo, no livro 3, o Tywin fica incentivando o Tyrion a consumar o casamento e fala que se ele não fizer isso, ele pode ser anulado. E o Tyrion responde como? Pelo alto septão ou um conselho de fé. Pelo que o Martin nos fala, nenhum dos membros do casal precisam estar presente para essa anulação acontecer, mas é um deles que precisa fazer essa petição. No livro O Mundo de Gelo e Fogo é descrito como se um monarca também pudesse anular um casamento, mesmo que ele fosse consumado. E aí nós não sabemos que é só da família real ou de todo o povo. Por exemplo, Daemon implorou a Viserys para anular o casamento dele com a Arya, e Aegon V tentou anular o casamento do Duncan com a Jaime, mas ele negou deixar a esposa. Existem também indícios de que um casamento pode ser considerado nulo se alguma das partes entrar em uma ordem que exija celibato, como as Irmãs Silenciosas ou a Patrulha da Noite. Nós vemos isso no livro do Cavaleiro dos Sete Reinos, quando Bola de Fogo faz com que a sua esposa entre para as Irmãs Silenciosas, e a partir daí ele está livre para entrar para a Guarda Real, por exemplo. E a gente sabe que a Guarda Real é proibido de ter esposas e filhos. E no livro 3, o Tyrion também fala dos votos inconvenientes da Patrulha da Noite que acabariam com o casamento dele. Essas são as informações sobre anulação que o Martin nos dá por meio dos livros e de entrevistas. A Arya é uma personagem boa em matemática, pragmática e que se dá bem com pessoas abaixo de sua posição. Ela não pensa tanto nas consequências de suas falas e ações. Na verdade, ela é bem imediatista. Eu não estou tentando insultar ela, isso é bom porque ajudou ela a fazer coisas incríveis e a sobreviver em Westeros. Por exemplo, a Arya salvou pessoas de um local que estava em chamas, mas teve consequências no futuro porque essas pessoas eram criminosas. Uma dessas pessoas acabou sendo um homem sem rosto que ofereceu a ela 3 nomes para matar, e ela usou esses nomes para matar pessoas que estavam ameaçando o bem-estar dela naquele momento. E depois ela se culpa porque ela devia ter colocado nomes como Tywin ou Cersei e acabado com a guerra. O terceiro nome ela usa de forma muito imediatista também. Ao invés de ela pedir para ajudar ela a fugir como na série, ou para matar alguém muito importante, ela pede para ele ajudar a libertar os nortenhos que estão presos em Harrenhal. Sinceramente, essa cena é muito legal nos livros. Mas, de novo, o Tywin já tinha tirado a maior parte dos exércitos dali, então o castelo iria cair e as pessoas iriam ser libertas. Ela poderia ter usado esse nome para matar o Tywin, que seria muito mais útil no futuro do que o exército nortenho conseguir tomar Harrenhal naquele momento. Eu tô falando tudo isso porque eu acho que, como líder em um momento de guerra, onde a pessoa precisa tomar decisões rápidas e assertivas, sem pensar tanto no futuro, ela seria ótima. Mas a longo prazo, como a líder que precisa pensar no futuro, fazer uma política de boa vizinhança ou agradar lords e ladies, eu não acho que ela seria boa. Eu decidi dar a minha opinião sobre isso porque eu vejo falando em vários sites e até no TikTok que a Arya seria uma ótima rainha ou lady. Mas as informações que eles me trazem me dão essa impressão. A longo prazo ela não seria boa, mas a curto prazo sim. Ok, eu já defendi a minha visão de por que eu acho que a Arya não seria uma boa lady. Agora eu vou defender porque a Arya seria uma boa lady. Ela tem muita facilidade em fazer amigos. A gente vê isso o tempo todo. Ela é muito carismática e inteligente. E por ela se dar bem com o povo comum, ela seria uma pessoa que conquistaria muito fácil seus súditos.
E no norte, a demonstração de força é muito bem considerada. Ela não precisa escolher entre ser uma lady e ser uma guerreira. Ela pode ser os dois. A loba gigante dela, que por acaso é o símbolo da casa Stark, ainda está viva. E isso seria uma demonstração incrível da conexão dela com o norte e sua família. E mesmo a característica dela ser um pouco impulsiva pode ser muito benéfico, porque ela consegue tomar decisões extremamente rápidas e assertivas. E no meio de uma guerra no inverno, eu acho que isso é extremamente importante. Eu realmente espero que a Arya tenha muito mais participação no norte do que teve na série. E quando crescer mais, quem sabe ela se torne uma boa lady, rainha, intendente, administradora ou outra coisa. Então, eu já falei em outros vídeos que essa história de Targaryen serem superiores e estarem mais próximos dos deuses é uma fanfic criada pelo Jay Harris com a teoria do excepcionalismo. Targaryen puro não existe. Até Aegon Conquistador e suas irmãs são filhas de uma Velaryon. E nós sabemos que os Velaryon vieram para Westeros antes dos Targaryen e provavelmente se misturaram com muitas pessoas dali. E muito antes disso, os Valyrianos se relacionavam com o povo de Essos. E mesmo que isso não tivesse acontecido, os Targaryen atuais não têm só sangue valeriano, têm sangue de várias casas de Westeros, porque durante os 300 anos os Targaryen se misturaram com outras casas, como os Blackwood, os Martell e outras. E isso não os torna menos Targaryen. Também não existe nenhuma prova que os Targaryen são imunes ao fogo. Na verdade, vários Targaryen já morreram por causa do fogo, e o incêndio de Solar Estival quase acabou extinguindo a casa Targaryen. Essa coisa de ser imune ao fogo é coisa da série com relação a Daenerys. Nem nos livros ela é imune ao fogo. O nascimento dos dragões foi uma coisa única e mágica. Isso não significa que eles não têm nada a ver com magia. Provavelmente foi feita muitas experiências com o próprio sangue deles para eles conseguirem se ligar aos dragões. E isso envolveu magia. Só que algumas pessoas acabam acreditando em alguns exageros. Para deixar claro, esse vídeo não é uma tentativa de diminuir os Targaryen. Eu só tô falando alguns fatos e algumas conclusões. E vocês podem discordar de mim à vontade nos comentários. Mas, por favor, não venham pra cima de mim com esse negócio de sangue puro, não. Por favor. Essa coisa de profecia nos livros é muito complicada. Não há 100% de certeza que as coisas vão acontecer exatamente como previstas ou se as coisas foram interpretadas corretamente. Por exemplo, a profecia da Cersei diz que ela casaria com um rei. Se o Robert tivesse morrido no Tridente, ele não teria sido rei e casado com a Cersei. Se o Rhaegar tivesse vencido, ela poderia casar com ele, e ele seria príncipe, porque o Rei Louco ainda estaria vivo. Se ela não tivesse feito de tudo para não engravidar do Robert, ela teria mais de 3 filhos. A profecia também dá a entender que todos os 3 teriam coroa e todos os 3 morreriam antes dela. Mas se ela vivesse 100 anos, o que impede dos filhos dela morrerem quando ela tivesse 90? Profecia, às vezes, é uma coisa muito vaga que poderia nem se realizar se a pessoa não tivesse ido procurar saber sobre o futuro. Às vezes, é uma coisa muito mais simbólica, e às vezes pode se realizar de uma forma, em um local, em um momento totalmente diferente do que a gente ou a personagem imagina. É por isso que não dá para saber coisas tipo: será que o Joffrey ainda morreria jovem se os Tyrell não tivessem tentado matar ele? O que nós sabemos é, a profecia se cumpriu porque os Tyrell tentaram e conseguiram matar ele. Mas é claro, isso é a minha opinião. O que vocês acham? O pior é que as pessoas só comparam ela com a Arya, mas ela parece uma mistura da Arya e da Sansa, só que menos evoluída. Ao mesmo tempo que ela gostava de cavalgar, queria usar uma espada, assim como a Arya, ela também era muito romântica e protegida, assim como a Sansa. Assim como a Arya, ela tinha um sangue de lobo aparente. Era impulsiva, tentava fazer o que queria. E por mais que isso a torne atrativa para algumas personagens, isso é muito prejudicial para ela. E ela era uma lady, assim como a Sansa, que por causa do descaso de seu pai, tomou decisões ruins que tiveram consequências. O problema é que eu tô comparando ela com a Sansa e com a Arya do primeiro livro, que tinham 11 e 9 anos. A Lyanna tinha 16. Nesse mundo, ela já é considerada mulher. Gostando ou não, ela sabe que suas decisões têm consequências para ela e para sua família, principalmente porque ela é do sexo feminino e de uma casa antiga e nobre. Com 11 e 9 anos, a Sansa e a Arya parecem ser mais inteligentes e mais responsáveis do que a própria Lyanna com 16. Essa é uma crítica para Lyanna como pessoa, não como personagem.
E essa crítica não tira nenhuma responsabilidade do Rhaegar. Lembrando que eu tô falando das poucas informações que nós temos nos livros e que essa é a minha opinião. E isso é o que mais me irritou na série. Não me entendam errado, até agora eu não gosto do Rhaegar e da Lyanna dos livros, mas existia uma possível razão boa para eles fugirem. O Rhaegar lia muito e ele pode ter entendido que ele ou seu filho era o príncipe que foi prometido e que ele precisava das 3 cabeças do dragão. Só que a Elia não podia tentar ter mais filhos, senão ela morreria, então ele tentou achar outra mulher. E essa teoria fala que ele acabou convencendo a Lyanna ou fazendo ela se apaixonar por ele. Essa teoria, por mais que não tire a responsabilidade das suas más ações, pelo menos dá um motivo válido para eles fazerem isso. E aí a série vai e tira esse único motivo válido para eles fazerem essa besteira e coloca que foi por amor e que a rebelião do Robert foi toda uma mentira. Fazendo isso, eles resumem personagens que nos livros são complexos, dúbios e que geram discussão mesmo sem aparecer, em 2 personagens burros, idiotas, inconsequentes e totalmente egoístas. E o pior de tudo é que parte do fandom acha isso lindo. Eu tô reclamando muito sobre isso, mas pode acontecer alguma coisa parecida nos livros. Eu só espero que faça sentido com as personagens, com o enredo e com o contexto. E que seja uma decisão sólida, não uma coisa rasa para dar uma desculpinha pro casalzinho.